Como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, aqui da Betel, de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Que bom! Nesse programa que foi preparado para você, o nosso encontro de oração. E é interessante que na nossa caminhada com Deus, Deus sempre coloca homens e mulheres para que nos ajudem, para que possam exercer uma influência muito grande na nossa vida. E nessa noite, ou nesse dia, não sei que horário você vai estar vendo, eu gostaria de destacar alguns homens e mulheres que exerceram uma influência muito grande na minha vida. O primeiro que eu gostaria de destacar é esse casal que na minha infância exerceu uma influência muito grande, que é o pastor Mancebo e a dona Hilda. Pastor Mancebo é um homem muito inteligente, dona Hilda hoje já está com o Senhor. Pastor Mancebo, o silêncio do pastor Mancebo já dizia muita coisa. O silêncio do pastor Mancebo nos leva a uma grande reflexão de um concerto com Deus. Como foi bom conviver com o pastor Mancebo e com a dona Hilda. Outro casal que eu gostaria de destacar muito também na minha vida, pastor Jeremias Bento e a Esther, que hoje estão em Feira de Santana. Pastor Jeremias exerceu uma influência muito grande na minha chamada ministerial. E eu nunca vou esquecer daquilo que eu aprendi com o pastor Jeremias, a sua simplicidade, a sua maneira de expressar e o seu jeito tão bom e de entender que Deus está no controle de tudo. Ele é Esther. E eu vou confessar algo aqui que tremendo na minha vida, né? Eu copiei até o seu jeito de pregar. Sua influência foi muito grande na minha vida. Eu admiro as suas pregações, seus sermões. Eu admiro muito você e a sua esposa e a sua dedicação na obra do Senhor. Mas tem um casal também que eu convivi com eles 17 anos, mais de 17 anos. Hoje já estão com o Senhor. É um casal de missionários americanos, o pastor George Foster e a Dolly Foster. E o pastor Jorge, uma das marcas que ele deixou na minha vida, ele amava tanto o Brasil, tanto o solo brasileiro, que ele não tinha um sotaque americano. Quem conversasse com o pastor Jorge, né, a Dolly já não tinha tanto assim, achava que o pastor Jorge era brasileiro. E esse homem de Deus deixou um legado tremendo para nós brasileiros aqui, através da editora Betânia e da sua participação na missão evangélica Betânia. Ele escreveu em espírito e em verdade. E é interessante que como nós podemos encontrar uma adoração bíblica e prazerosa na palavra de Deus, na adoração em comunidade com a nossa igreja. Outro folheto que ele deixou, um livrete, né? Conhecendo a Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? E outro tremendo material que ele deixou para nós, um legado muito bom. Ele veio buscar e salvar. Como eu posso ter certeza da minha salvação? Outro legado que esse grande homem deixou, um Deus em quem eu posso confiar. Como eu posso ver Deus em cada situação de dificuldade na minha vida? E esse que eu gosto muito, como manter a consciência limpa, do pastor George Foster, que todo esse material você encontra na editora Betânia. E é tão bom, irmãos, quando nós temos referência na nossa vida. Como é bom encontrar homens que deixaram e que deixam as marcas de Cristo. E a gente pode ver tudo isso na vida desses homens. As marcas de Cristo na vida desses grandes homens e mulheres de Deus que exerceram toda essa influência na minha vida. Louvo a Deus pela vida de cada um deles. E o nosso convite para esse programa continua de pé. Venha ser igreja com a gente. O que é ser igreja com a gente? É fazer parte dos salvos, daqueles que buscam ao Senhor, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Fique até o final, compartilhe essa mensagem e não esqueça de dar o seu like e que Deus assim nos abençoe. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar,
E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Feche os olhos. Esse é um momento muito poderoso. Esse é o momento que Deus pode mandar um remédio que cure aquilo que nunca foi curado na sua vida. Deus pode levar seus olhos a ver sua realidade por outra perspectiva. Deus pode curar situações que você nunca sequer pronunciou, mas sabe que são reais. E tudo depende se vai ter terra boa para cair a semente. Senhor, fala conosco. Invocamos o teu poder nesta noite. Nós não queremos sair iguais. Não queremos voltar iguais. Não queremos mais ter a mesma vida igual. A gente nem sabe como mudar, mas a gente não quer mais ser igual. E é por isso que estamos aqui, porque cremos na tua palavra. Se não fosse ela, não estaríamos aqui. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, tens liberdade para fazer o que tem que ser feito, para falar como o Senhor quer falar. Fale conosco, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Esse episódio de João 13 é a última noite de Jesus com os seus discípulos. É nesse dia, lá no cenáculo, que acontece a última ceia. Aquela ceia que nós lemos sempre em Coríntios, que Jesus pega o pão e parte o pão, e depois levanta o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Está acontecendo nesse lugar. Horas depois desta ceia, desta noite, Jesus iria se dirigir ao jardim do Getsêmani, junto com Pedro, Tiago e João. Lá iria ter uma batalha espiritual muito forte. Lá ele soa gotas de sangue, tamanha pressão que está enfrentando, mas lá ele vai ser preso. Com um beijo, Judas mostra aos soldados romanos quem era Jesus, porque ele se parecia muito com os seus discípulos. Mas Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Quando Jesus está ceando com os discípulos, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Os discípulos ainda não têm uma clareza, eles ainda não entendem a profundidade dos próximos acontecimentos, mas Jesus entende. Jesus, ele sabe que chegou a sua hora. Ele sabe que os próximos momentos serão decisivos. Ele sabe. E é exatamente esse momento que eu li para vocês em João 13. Quando ele termina a ceia, ele se levanta da mesa, ele pega uma toalha, amarra em sua cintura, tira a sua capa e vai lavar os pés dos discípulos. Eu quero falar com você sobre quando a ceia termina, porque a ceia é maravilhosa. O texto que li a vocês diz que havia um jantar sendo servido. Era o último jantar de Jesus com os seus discípulos aqui na terra. Um jantar é muito prazeroso. E não é um jantar com estranhos. É um jantar com pessoas que caminham juntas há 3 anos.
É um jantar de amigos íntimos. É um jantar de gente que depois de andar 3 anos e meio, não tem vergonha mais um do outro. Jesus está ali num jantar. Só que em determinado momento, a Bíblia diz que ele se levanta. Uau! E ele não levanta para dizer, eu vou ali e já volto. Ele levanta para quebrar o clima. Ele já levanta tirando a capa. Ele já levanta puxando uma toalha e amarrando na cintura. Ele já levanta pegando uma bacia. Ele tem uma atitude de dizer o seguinte, eu não vou voltar a jantar, eu vou fazer outra coisa agora. Ele termina a ceia. Fim. Acabou a janta. Acabou a janta. Acabou o clima. Acabou aquela ideia de vamos comer mais um pouco. Tem algo novo acontecendo. É a mesma casa, mas agora os olhos não estão mais na mesa. Há uma outra atividade nascendo. Há uma outra ação acontecendo. Se tem uma coisa na sua vida que esteja te incomodando, talvez não seja porque essa coisa está errada, sabe? Talvez seja porque terminou e você não aceita. Eu percebo que tem ambiente que a gente fala, puxa vida, é maldição, só pode ser. Porque estava tão gostoso aqui, essa ceia, esse pão, esse vinho. E de repente o clima mudou, é maldição. Não é maldição. Muitas vezes terminou, acabou. Foi bom, mas acabou. Tem fase que não vira inimiga. Tem fase só que termina. É isso que Jesus está fazendo. Aquela mesa, quando ele senta com os 12 discípulos, aquela mesa é muito importante. É naquela mesa que ele expõe o valor do pão e o valor do vinho. Aquela mesa é importante, mas não é porque o lugar é importante que é um lugar de permanência. Ainda sendo uma mesa muito importante, Jesus levanta e acaba com a ceia. Eu quero trazer algumas lições para você. Porque começar uma ceia para nós é empolgante, mas terminar uma ceia para nós sempre é uma tragédia. Nós temos pavor de terminar a ceia. Mas sabe o que eu aprendi? Maturidade. Guarda isso no coração. Maturidade é discernir quando uma estação termina. Pessoas maduras têm a capacidade de dizer, uau, o Espírito está falando comigo. Realmente essa fase passou. A ceia foi maravilhosa, mas acabou. Eu acho lindo porque o texto começa dizendo em João 13 que Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Jesus sabia. Jesus, ele discerniu o tempo. Ele não estava naquela mesa confuso. Ele não estava naquela mesa perdido. Ele não estava tentando segurar mais um pouquinho o que o Pai estava encerrando. Não, ele sabia. Você tem que entender e discernir os tempos que você está vivendo. E se você não consegue entender e discernir, peça ao Espírito Santo que te revele. Comece a entrar em processos, não casando com os processos, não trazendo os processos como alguém que nutrirá a sua vida, mas sempre diga a Deus, quando algo tiver para acabar, por favor, me alerte. Espírito Santo, que eu não fique aliançado demais com coisas passageiras, que eu não fique aliançado demais com coisas que perecem. Jesus sentou naquela mesa e ele nos dá uma aula de maturidade, porque o maduro, ele não chama de ataque espiritual o que é uma mudança de estação. O imaturo, toda mudança é o capeta, toda mudança é o diabo, toda mudança o inimigo. Não, o maduro entende que simplesmente Deus muda estações. Já reparou?
nas estações do planeta: primavera, verão, outono, inverno. Jesus ele tem claro na mente dele que aquela ceia é um momento que tem que passar. Por mais agradável que seja a companhia, tem que passar. E aí tem gente orando assim: Deus, restaura, Senhor. Mas não é para restaurar, Deus já mandou encerrar. Minha oração é que Deus te dê discernimento. Minha oração, ai pastor, é difícil isso? Não é difícil não. Quanto foi a última vez que você pediu? Ao invés de você pedir: Deus, restaura esse emprego, restaura, porque você falou: Senhor, me mostra se realmente não acabou. Me mostra, Senhor, se realmente não é hora de seguir. Me mostra. Deus, reacende meu ministério. Deus não quer mais que você sirva nessa área. Deus não quer mais que você trabalhe nessa função. Deus tem coisa nova. Então, ao invés de você dizer: Deus, reacende a chama que apagou, é: Deus, reabre os meus olhos para enxergar qual é o próximo capítulo da minha vida. Tem uma ceia que tem que ser encerrada. Deus, reabre o que o Senhor fechou. Deus diz: eu não vou reabrir coisa nenhuma. Reabrir o que eu fechei é tornar você uma pessoa ultrapassada. Eu me lembro de Eclesiastes 3:1, texto clássico da Bíblia. Vamos ler no 3 juntos? 1, 2, 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo de começar, há um tempo de construir, e há um tempo de celebrar, e há um tempo de encerrar. Fala comigo: começar, construir, celebrar e encerrar. Começar, construir, celebrar e encerrar. É assim. Essa é a vida. E Jesus está dando uma aula. Uma aula de encerrar a ceia. E um dos maiores problemas do ser humano é que a gente ama começar. A gente ama ir no cartório, reconhecer firma e assinar o contrato. A gente ama chamar um contador e abrir o CNPJ. A gente ama prestar vestibular, iniciar o curso, mas ninguém sabe lidar com o final. O final sempre é traumático. O final sempre é injusto. O final sempre traumatiza. O final sempre escraviza. O final sempre tem que ter um culpado. A gente gosta quando Deus abre porta, mas nós odiamos quando Deus os coloca numa mesa e Deus diz: agora levanta daí. O problema é quando Deus diz: agora levanta da mesa. Uau, mas aqui é tão gostoso, o suco, a Coca-Cola, mas eu nem comi a coxa do frango. Agora levanta da mesa. Levanta da mesa. Porque levantar da mesa exige uma coisa. A mesa é bênção, mas mesa não é moradia. Mesa é bênção, mas mesa não é moradia. Não more nas bênçãos. Não viva nas bênçãos. Não se acomode nas bênçãos. Celebre a bênção. Usufrua da bênção. Mas quando Deus disser: levante da mesa, não olhe para trás. Levante da mesa. O melhor de Deus sempre estará por vir na sua vida. Há pessoas aqui em crise porque Deus está dizendo: levante da mesa, encerre essa ceia. E você está dizendo: não pastor, eu não consigo aceitar que esse tempo acabou. Eu não consigo aceitar. Na mesa teve partido do pão. Na mesa teve consagração. Na mesa teve vinho, teve revelação. Mas mesa não é moradia. Eu quero declarar que Deus te dará discernimento para entender o que está acontecendo na sua vida. Eu quero declarar que Deus te dará visão do alto para você entender quando é hora de levantar da mesa. Deus te dará uma estrutura madura para, ao invés de chorar, dizer: eu não moro na bênção. Eu desfruto da bênção, mas eu não moro na bênção. Eu não moro na mesa. Eu não moro na mesa. Mesa não é lugar de moradia. Fala comigo em nome de Jesus. Eu terei maturidade para discernir as estações. Jesus levantou. Eu fico tentando imaginar as pessoas. Vem Jesus. E sabe o que é lindo? Ele não pede permissão para ninguém. Ele não pergunta a opinião dos outros.
Quando Jesus se levanta da mesa, algo lindo acontece. Ele levanta da mesa, porque é um perigo ficar à mesa. Voltando para João 13, a mesa era boa, a mesa não era ruim, era uma mesa de comunhão, de proximidade. Pessoas íntimas estavam ali, Pedro, Tiago, João. Era uma mesa de ensino. Mas sabe o que eu quero te ensinar? Até boas mesas têm prazo de validade quando o propósito se cumpre. A questão é que você tem que ser tão desapegado que a única coisa que faça você ficar apegado é a presença e o propósito de Deus. Não se acostume demais com aquele sofá maravilhoso, porque vai chegar uma hora que Deus vai dizer: levante do sofá. Não se acostume demais com aquela cama maravilhosa, aquele lençol de linho, porque algumas vezes Deus vai dizer: pule da cama. Não se acostume demais com o teu talento, dizendo: eu estou tão confortável com o que eu estou fazendo, porque algumas vezes Deus vai dizer: largue o microfone e vá fazer outra coisa. Não se acostume demais com o carro maravilhoso que você tem. Algumas vezes Deus vai dizer: largue esse carro e troque de carro. Não se acostume demais com a metragem do seu apartamento, porque algumas vezes Deus vai fazer você levantar de mesas confortáveis, não porque te odeia, mas porque tem novos capítulos para vir, e Ele não vai abandonar você. O texto não diz que Jesus, Ele tirou o valor da ceia. Não. A ceia teve o seu valor. Aquele momento de Jesus com os discípulos é lembrado por nós em todos os nossos encontros de ceia, todos os dias. Foi um momento importante. Apenas diz que terminou. Não é sobre achincalhar a memória. Não é sobre dizer que eu estou desrespeitando o que aconteceu. É sobre entender que até coisas preciosas terminam. É sobre entender que coisas que me alimentaram terminam. Coisas que arrancaram lágrimas de alegria também terminam. Isso revela algo importante. Você pode ser grato por uma estação e ainda assim precisar sair dela. Você pode ser grato pela vida de uma pessoa e ainda assim ter que terminar com essa amizade com ela. Você pode ser grato por uma igreja que você congregou e ainda assim você ter que sair dela. Você pode ser grato por algo que trabalhou numa empresa. Alguém pagou uma bolsa de estudo para você e ainda assim sair de lá. Sair de um lugar não significa que eu não tenho gratidão àquele lugar. Significa que há uma voz que me move. E eu sei que tem pessoas em crise aqui, porque você criou uma aliança com a bênção. Você criou uma aliança com pessoas que te ajudaram. Criou uma aliança com pessoas que cuidaram de você. Mas se você estiver preso numa versão antiga da sua própria vida, presa num ambiente que já não cresce mais, presa numa mentalidade que Deus já pediu para você abandonar, a sua alma vai travar, a sua alma vai adoecer. A mesa é importante, mas a mesa não pode te algemar nela. Se Deus disser, levanta daí, sem culpa, sem constrangimento, você vai tirar a capa, você vai amarrar a toalha na cintura e vai dizer, estou pronto para o próximo capítulo da minha vida. Eu estou pregando para alguém aqui que vai ser desapegado. Eu não estou falando desapegado de forma irresponsável. Eu estou dizendo, eu não estou apegado às coisas desta terra. Eu estou apegado à voz que vem do céu. Eu estou declarando hoje em nome de Jesus que toda trava que está sobre a sua visão vai cair por terra nesta noite. Toda trava que está travando a sua fé vai cair por terra. Porque quem não entende, quando a ceia termina, transforma a memória em prisão. Quem não entende, quando a hora de levantar da mesa, se torna um saudosista, um crente chato, que não brilha mais, que o coração não arde, que perde os dons, não ferve na presença, porque está preso numa memória. Preso numa memória. Quantos crentes velhos andam por aí, com saudade de coisas que não voltam mais, de cultos que não voltam mais, e graças a Deus que não voltam mais, porque o pão de ontem está duro, o pão de ontem está embolorado. Eu não quero pão de ontem, eu quero pão de hoje. Você está com saudade de pão velho? Se o padeiro faz pão todo dia, para que tu quer pão de ontem? Se o padeiro põe pão para assar todo dia, para que tu quer pão de ontem? Pão de ontem está velho. Pão de ontem é para quem não tem onde se sustentar. Eu sou filho, e filho não come pão de ontem, filho come pão do dia. Deus tem pão do dia para você. Largue os pães, ame os pães de ontem, mas levante-se daí. Sua memória não pode ser uma prisão. Gente que tem
tem memória de congresso, memória de culto, memória de empresa, não consegue fazer nada novo, não tem criatividade, não consegue sentar numa mesa e projetar futuro, sempre abre baús, porque está preso. Sabe por que está preso? Porque não entende quando a ceia termina. Eu quero dizer que essa ceia que você quer voltar e fazer tudo de novo, ela já acabou, lindão. É só você que não se tocou ainda. Deus não vai mais partir o pão, Ele já partiu. Deus não vai mais consagrar o vinho, Ele já consagrou. Sabe o que Deus está fazendo? Ele já está fazendo no outro cômodo da casa. Levanta da ceia se você quer Deus, e vá viver o que Ele está fazendo ali à frente. Levante-se da mesa, levante-se da mesa. Pare de fazer biquinho, pare de fazer greve. Levante-se da mesa. Levante-se da mesa. Só que naquela mesa, o texto diz outra coisa. Além de que a mesa tinha comunhão, a Bíblia diz também, lindão, que o diabo havia induzido Judas a trair Jesus. Naquela mesa maravilhosa, cheia, naquela mesa maravilhosa, cheia, mas havia traição ali. Mesas maravilhosas também têm traição. E isso ensina algo tão profundo, tão poderoso, porque mesmo que a mesa esteja cheia, não significa que ela esteja completamente saudável. Nem tudo que parece ser é o que é. Nem toda companhia que parece ser aliança é aliança. Nem todos aqueles que caminham comigo, fazem carinho em mim, são todos aqueles que realmente me amam. Nem toda permanência é vontade de Deus. E sabe o que é o mais lindo de tudo? Jesus sabia daquilo. Jesus não estava enganado, Ele sabia que era o tempo. E Jesus sabia da traição de Judas, porque o próprio Cristo diz que o inimigo, o diabo, já tinha se manifestado no coração de Judas. E mesmo assim, mesmo sabendo que na mesa tinha um traidor, Jesus não perdeu o discernimento do tempo. Quando você percebe que alguém próximo a você vai trair você, como você lida com o tempo? Quando você percebe que alguém próximo a você não é o que parecia ser, como você lida com o tempo? Jesus tem um traidor na mesa, mas quando é hora de levantar, Ele simplesmente levanta. A presença de Judas não alterou o relógio de Jesus. A presença do traidor não pode alterar o relógio da presença de Deus na sua vida. A presença da decepção não pode mudar o cronograma do que Deus quer fazer em você. Pastor, eu descubra o que você quiser, só não toca no cronograma do céu na tua vida. É dia de orar, ora. É dia de servir, sirva. É dia de ofertar, oferte. É dia de falar em mistérios, fale. Deixe que o traidor faça o que quer fazer. Traidores não alteram o tempo do relógio que Deus estabeleceu na minha vida. Relógio que tenho com Deus é entre eu e Deus. Traidores não alteram o que eu tenho que fazer. É hora de levantar? Eu levanto. Não peço permissão a Judas, não falo com Judas, eu levanto. Não sei para que eu estou pregando aqui, mas tem gente atrasando a obediência porque está esperando o ambiente ficar mais leve. Tem gente aqui atrasando o avivamento porque está muito preocupado com o que estão falando de você. Eu estou muito decepcionado, pastor, porque naquele ambiente de unidade eu descobri que tem um Judas esperando as pessoas pedirem perdão, esperando as pessoas me entenderem. Mas quando Jesus, ele simplesmente vê que Judas está na mesa, ele não fala com Judas, ele não bate boca com Judas, ele não fala para Judas se arrepender, ele simplesmente levanta da mesa, porque é hora de levantar. Judas não podem impedir você de fazer o que tem que fazer. Judas não podem impedir você de se levantar quando é hora de se levantar. Judas não podem fazer você ficar um segundo sequer numa mesa quando já é hora de se levantar. E Deus está dizendo, você está atrasado. Judas tem te atrasado por anos, mas hoje esta palavra vai arrancar você desse banco. Hoje essa palavra vai tirar seu bumbum da cadeira. Hoje essa palavra vai arrancar você desse lugar, porque já está na hora de você se levantar desse lugar maravilhoso, porque tem algo novo para chegar. Grita comigo: Judas não vai alterar meu relógio com Deus. Não vai. Nenhum Judas vai alterar seu relógio com Deus.
Eu não vou ficar mais tempo na cama por causa de Judas. Eu não vou passar a noite acordado por causa de Judas. Eu não vou deixar de orar por causa de Judas. Eu não vou deixar de cantar por causa de Judas. Eu não vou deixar de buscar o meu Deus por causa de Judas. Judas que se vire com o capeta que está dentro dele, eu vou cumprir a vontade do Pai. Judas que se vire com o capeta que está usando ele, eu vou viver a vontade do Pai. Cada um que lute com aquilo que domina a si mesmo. Eu vou lutar com a presença para ser cada dia mais cheio, cada dia mais tomado pela presença. Deus está tirando pessoas da cadeira hoje. Você vai se erguer neste culto, você vai se levantar neste culto. A Bíblia diz que ele se levantou. A sua obediência a Deus não pode ficar refém da imaturidade dos outros. Você não pode dizer que para ser fiel, as pessoas ao teu lado têm que ser fiéis. A tua obediência a Deus não pode estar conectada à imaturidade ou refém da infantilidade dos outros. Se é a hora de levantar, eu sinto muito por quem não é. Eu sinto muito por quem não tem. Minha maior fidelidade é o Deus da minha vida. Eu declaro uma nuvem de avivamento tomando conta de você nesta noite. Oh, meu irmão, foi tudo maravilhoso, mas está na hora de fazer algo novo. Está na hora de fazer um reboliço. E aí Jesus levanta da mesa. E quando ele levanta da mesa, imagina que todo mundo olhou e disse: o que aconteceu? Mas já está tão gostoso aqui na mesa. Ele tira a capa, pega uma toalha, amarra na cintura, pega uma bacia. Porque quando você encerra a ceia, começa o serviço. O texto diz que ele levantou. Fala comigo: bacia, toalha, serviço. Ele vai fazer uma função complicada. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Enquanto a ceia está acontecendo, enquanto ele está sentado, todo mundo recebe. Porque à mesa você recebe pão, você recebe vinho, você recebe comida. E Jesus ensinou que tem momentos que a gente precisa sentar mesmo e receber. Tem momentos que a gente precisa comer, a gente precisa encher a pança. Tem momentos que a gente precisa ser servido. Mas quando a ceia termina, eu tenho que levantar e eu preciso parar de receber e começar a entregar. Eu preciso parar de querer ser servido para começar a servir. Porque isso é reino. Reino é entender que a ceia é importante. É importante chegar aqui no culto, sentar e comer. Mas chega uma hora que eu tenho que levantar da mesa e começar a servir pessoas, e começar a entregar. Jesus não precisava fazer isso. Jesus poderia pedir o vinho na boca. Jesus poderia pedir que o abanassem, porque o calor estava extremo. Não. Ele tira a sua túnica. Ele está disposto a molhar a mão. Ele está disposto a tocar no pé de quem está cheio de poeira. Porque isso é reino. Reino não se manifesta na mesa. Reino se manifesta no servir. A mesa é para nivelar, para encher. A mesa é para sustentar. Mas chega uma hora que eu tenho que entender quando acabou o tempo de sentar à mesa e levantar para servir. Jesus sai da mesa para entrar na toalha. E alguns aqui vão começar a sair da mesa para entrar na toalha. Está na hora, Deus manda dizer para alguns aqui, está na hora de sair de um ambiente de consumo para entrar num ambiente de entrega. Está na hora de sair de um ambiente de quero comer para começar a servir. Você quer ver avivamento na sua vida? Pare de consumir apenas e comece a entregar.
o Cristo Filho do Deus vivo, a segunda pessoa da Trindade, o Emanuel, Deus conosco. Arranca a túnica, põe toalha na cintura, ajoelha e diz: dá teu pé que eu vou te servir, dá teu pé que eu vou te mostrar como é que o reino de Deus funciona. A ceia termina e é a hora de servir. E eu quero declarar, porque algumas pessoas estão querendo voltar para a ceia, porque estão acostumados em comer, estão acostumados com aquela fase boa. Jesus está dizendo: tem fase boa também quando você entrega, tem milagre que nasce quando você serve, tem avivamento que só vem com a bacia na mão, tem poder que só desce quando a toalha está na mão, tem coisa que vem com pão e com vinho, mas tem outras coisas que vem quando você pega no chulé do teu irmão, quando você pega na frieira dele, quando você pega no pé do outro. Todo mundo vai dizer: eu nunca te vi pior, e o céu vai dizer: eu nunca te vi maior, eu nunca te vi melhor. Alguns vão dizer: nossa, eu nunca te vi tão pior, você estava bem na mesa todo elegante, e agora você está aí tomando chuva, e agora você está aí pegando ônibus, indo para a igreja, e agora você está abrindo mão de uma vida antiga para servir a Deus. Bobinho, está perdendo dinheiro. E o céu vai dizer: continua, continua, porque eu nunca te vi melhor, porque só os grandes descem, só os grandes descem, só o Cristo Todo-Poderoso pegou a toalha, a bacia e foi lavar os pés. Em Marcos capítulo 10, 45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o caminho de Cristo. Tem gente querendo mais unção, mas não quer levantar da mesa. Tem gente querendo mais poder, mas não quer levantar da mesa. Tem gente querendo glória, mas não quer levantar da mesa. Não quer acabar com uma fase infantil, não quer acabar com uma cabeça infantil, não quer acabar com uma história infantil, não quer acabar com um tempo que foi bom, mas agora a fase passou, lindão. Para, levanta, vá entender o novo movimento do céu para você. Vá entender para onde o vento está soprando, porque existe uma fase em que realmente a gente recebe: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu te alivio. Mas depois de ser aliviado, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem uma fase que a gente come, mas tem uma fase que a gente amarra a toalha na cintura e entrega o que recebeu do Senhor. Existe uma outra fase que você tem que derramar, e alguns aqui estão lotados de pão, lotados de vinho, saem por essas portas e não tem coragem de falar do amor de Deus. Aqui dentro parecem leões, e aí fora parecem ratos assustados. Aqui dentro cantam como se fossem lamparinas acesas, e aí fora se apagam totalmente. O Espírito manda eu gritar desse altar: onde está o brilho que já derramei em você? Você já comeu do pão vivo que desceu do céu, você já tomou do sangue do Cordeiro. Agora é hora de levantar desta mesa e começar a entregar o que eu derramei em você. Agora é hora de resplandecer a glória na tua casa. Agora é hora de manifestar o poder. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas existe uma ceia acabando nesse culto. Esse culto encerra uma ceia na sua vida, uma fase gostosa, uma fase bacana. E Deus tem dito: você tem me pedido um novo tempo, mas eu não faço um novo tempo enquanto você estiver sentado à mesa. Se você quer um avivamento, encerre essa ceia, encerre e aceite o que eu já encerrei. Você sabe que não flui mais desse jeito, você sabe que as coisas não são boas mais desse jeito. Eu já encerrei, mas você recusa-se a levantar. Até o demônio está se manifestando nesta mesa, mas você não quer levantar-se dela. Até o diabo está sendo visto nesta mesa. Não ressuscite ciclos vencidos. Levante daí mesmo que o ambiente não te aplauda. Levante daí mesmo que as pessoas façam cara feia. Levante daí mesmo que te julguem. Levante daí, porque é a hora. Jesus não pergunta a opinião deles: vocês querem que lave os pés? Jesus diz: é a hora de lavar pé. A hora de comer na mesa acabou. Mas Pedro diz: se o Senhor não pode lavar meu pé. Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Então lava todinho, Jesus.
Jesus levantou da mesa, sem depender da aprovação da mesa. Eu quero declarar do altar de Deus uma coragem. Meus Deus, existe tanto medo no seu coração, mas hoje Deus te dará autoridade. Você vai levantar dessa mesa sem pedir a aprovação da mesa. Você vai levantar dessa fase sem pedir aprovação para a fase. Deus está dizendo: a toalha já está pronta, a bacia já está pronta, já tem um novo tempo. Levanta desta mesa. Levanta desta mesa, porque ainda há uma jornada para ser concluída. Levanta desta mesa, porque ainda tem uma glória maior para ser derramada. Levanta desta mesa, porque esta mesa é uma bênção, mas você não é para morar aí, porque depois desta mesa vem uma nova responsabilidade. Deus manda te dizer: eu tenho uma nova responsabilidade para você, eu tenho uma nova missão para você, eu tenho um novo propósito. Não seja cabeça teimosa, não seja uma pessoa metódica. Eu não repito avivamento de ontem e hoje. Para cada dia tem um pão novo. Hoje o pão é doce, amanhã o pão é salgado, outro dia o pão é recheado. Você nunca vai saber o que o padeiro está no forno. Você nunca vai saber o que o padeiro pôs no forno. Não tente adivinhar, que você nunca vai descobrir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana o que eu tenho para você. Eu só quero que você despeça-se daquilo que eu já me despedi. Seja livre para entender que eu não perco o controle. Eu entrei nessa ceia sabendo o que tenho que fazer, mas eu não sei. Apenas me siga, filho meu, apenas me siga, filha minha. Há uma nova estação, é uma estação de servir, e eu vou te usar de um jeito novo. Quantos podem permitir Deus usar você de um jeito novo? Você pode pregar de um jeito novo, você pode cantar de um jeito novo, você pode abrir uma empresa nova, você pode criar seus filhos de um jeito novo. Mas é na mesa, a mesa acabou. Encerra a ceia, encerra a ceia, encerra a ceia e levanta. Encerra a ceia e levanta. Ainda tem cruz, ainda tem ressurreição, ainda tem ascensão, ainda tem uma jornada linda, linda, onde você vai lembrar da mesa, mas não vai morar na mesa. Não vai morar na mesa, não vai morar na mesa. Canta lá, Deus vai te ressuscitar hoje. Não vai morar na mesa, não vai. A mesa termina e começa o serviço. A mesa termina e começa o serviço. E eu quero declarar para nós orarmos uma ativação sobre você. Jesus levanta ativo. Jesus levanta com disposição. Jesus levanta para mudar. Talvez você entrou triste aqui porque alguma coisa acabou, mas o Espírito está dizendo: não lute contra o que eu encerrei. Vá, eu tenho um serviço para você. Deus tem um serviço para você. Deus tem um propósito para você. Eu estou tão animado para viver o que Deus tem para mim. Eu estou tão animado para saber qual é o novo nível do meu ministério pastoral. Eu estou tão animado para descobrir qual é o meu novo nível como pai, como marido. Eu estou tão motivado para saber qual é o meu novo nível como empreendedor. Eu estou tão motivado, pastor, mas a mesa está tão maravilhosa. Eu não moro em mesa, eu celebro mesa, mas eu não tenho apego à mesa. Eu tenho apego àquele que me coloca na mesa e me tira da mesa, aquele que me chama, aquele que me conduz. Eu não idolatro mesa, eu idolatro aquele que é o meu Deus. Eu amo a mesa, mas eu não tenho saudade da mesa, porque o melhor está por vir. Meu Deus, levanta, levanta da mesa. Eu encerro dizendo que a ceia terminou. Qual é a sua ceia? Qual é a sua ceia? Eu já tive ceias que tive que terminar. A gente é apegado à ceia, mas a ceia termina, e eu tive que aprender a servir. Uma das minhas ceias foi a minha vida profissional. Tenho minha profissão hoje, mas quando eu tive que tomar uma decisão de sair da empresa que trabalhei por quase 14 anos, no auge, era a minha ceia. Eu tenho muita gratidão por tudo que vivi lá. E quem olhava dizia: a ceia é melhor do que a bacia. Tem mais nobreza na mesa, na empresa, do que quando você foi assumir a igreja.
A igreja não era a igreja de hoje. Mas Deus sempre vai honrar. Deus sempre vai honrar quem aprende a não morar numa bênção, porque sabe que o melhor Deus vai fazer. Eu fico pensando, se eu não tivesse coragem de me levantar daquela ceia, como seria o meu chamado? Eu fico pensando, se eu não tivesse tido coragem de comer do meu dia a dia, do meu fundo de garantia. Talvez a Lírio seria o que é, mas não seria comigo. E está tudo bem, porque a obra de Deus não depende de mim. A obra de Deus é feita por Deus. Se não fosse eu, seria outro. Mas eu quero participar. E só participa do que Deus está fazendo quem tem coragem de se levantar na ceia. Que você tenha coragem de se levantar nessa ceia. Feche os seus olhos. Deus está chamando você para encerrar alguma coisa, porque Ele já encerrou. Deus está te chamando para viver de um novo jeito, para pegar uma bacia, uma toalha. Você já consumiu bastante, você já bebeu bastante, já comeu bastante, e Deus agora está dizendo: eu quero que você derrame. Eu preciso que você derrame. Agora é hora de se levantar. As pessoas têm uma expectativa sobre você e está na hora de surpreendê-las. Elas têm opiniões sobre você, elas pensam coisas horríveis de você, elas nem imaginam a transformação. Mas nessa mesa você é tão comum. Mas quando você se levanta para servir, quando você se levanta para derramar, você expressa o que é o meu reino na terra. Porque só os grandes descem, só os grandes vivem o que todo mundo vive, mas não entrega a morte, entrega a vida, entrega a unção, entrega o poder. O grande não é aquele que diz eu sou. O grande é aquele que diz: me dê seu pé que eu vou lavá-lo. O grande é aquele que depende tanto de Deus, que não precisa do aplauso humano, não precisa da aprovação dos homens, mas ele levanta dizendo: já comi, quero mais, quero orar mais. Eu não vou me satisfazer com esta mesa se existem coisas para vir. Deus está dizendo: por que você está tão felizinho se você ainda não chegou no fim da jornada? Por que você está tão acomodado se eu tenho tantas coisas para fazer ainda? Por que você está aposentando a chuteira, pendurando a chuteira, se eu ainda não acabei o jogo? Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus.
transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.